Tudo bem, meus amores? Vamos continuar falando sobre eletricidade essa semana, tá? Nosso assunto deste bimestre todo está relacionado com eletricidade. E o que a gente vai aprender essa semana? A gente vai aprender que as cargas se movimentam. Então, nós temos cargas em movimento, ok? Bom, quando as cargas têm essa mobilidade, essa movimentação, alguns aparelhos, alguns objetos, alguns corpos, eles têm uma maior condutibilidade, uma maior movimentação ou uma menor movimentação. E a essa movimentação nós chamamos de condutibilidade elétrica, que seria o quê? A capacidade de transportar a corrente elétrica. Mas, professora, o que isso tem a ver com movimentos? Tem a ver, galera, que corrente elétrica são essas cargas em movimento, gerando uma corrente, ok? E aí nós temos corpos que conduzem bem essa corrente, corpos que não conduzem e corpos que podem conduzir se forem modificados ou não conduzir, tá? Ficam ali intermediário entre a condutibilidade e a não condutibilidade, ok? A gente tem que pensar, pessoal, que um átomo ele é formado de elétrons, né, ao redor dele, e no núcleo os prótons. Vamos prestar atenção aqui numa coisa. Quanto mais perto do núcleo esses elétrons estiverem, menor vai ser a sua condutibilidade, a sua mobilidade. Ele não vai ter muita liberdade de movimento. A gente chama assim de elétrons livres. Eles são livres quando eles estão mais longe do seu átomo, do seu núcleo. Eles são mais móveis, tá? Né? Eles têm maior mobilidade. E a condutibilidade está relacionada a essa movimentação, a essa mobilidade, ok? Quanto maior a quantidade dessas cargas livres, maior vai ser, então, a condutibilidade elétrica, a condutividade elétrica. Ele vai conduzir mais eletricidade. Quanto menor a quantidade destas cargas livres, quanto mais perto do núcleo ele tiver, ele tem menos cargas livres, então ele tem menos condutividade elétrica, tá? Isso são propriedades particulares, características de cada material, né? Os metais, por exemplo, eles têm uma quantidade de carga livre grande, então eles são bons condutores, ok? O que vai conferir, gente, a condutividade é essa carga livre. Quantos mais elétrons livres, mais cargas livres aquele material possui, mais condutividade ele tem, tá? E aí, nós podemos classificar, então, os materiais como condutores, isolantes ou semicondutores. Os condutores, o nome já diz, eles conduzem, eles possuem uma alta condutividade elétrica, eles têm uma boa condução, então eles têm aquela carga lá de elétrons livres alta, ok? E aí nós temos como exemplo desses corpos metais, corpos dos animais, inclusive os nossos, água do mar, água com impurezas, carvão, solo. Esses são uns dos exemplos de materiais bons condutores. É por isso, galera, que quando a gente está próximo a uma rede elétrica, a gente tem que ter cuidado, porque se nós tomarmos um choque e alguém encostar na gente, recebe o choque também, porque nós somos condutores. A energia passa pela gente e vai para outra pessoa, tá? Condutor significa isso, ela passa por mim, eu conduzo bem essa energia, ok? Essa eletricidade. Então, galera, de modo nenhum, hipótese alguma, se coloca a mão em alguém que estiver tomando choque elétrico, porque você vai ser eletrocutado também. Ok? A melhor maneira é tentar desligar aquela fonte de energia para que o choque seja interrompido, mas em hipótese alguma você coloca a mão na pessoa. Pode ser
quem for, senão você vai ser eletrocutado junto, tá? Os isolantes é justamente o contrário, eles não conduzem, eles não têm essa alta condutividade. Pelo contrário, a condutividade é baixa, a carga de elétrons livres é pequena, então eles não conseguem passar essa eletricidade, tá? Então, exemplos: água pura, borracha, plástico, vidro, são exemplos de corpos que não conduzem eletricidade. Agora, galera, não é por causa disso que eu vou ficar mexendo em eletricidade usando algum desses aparelhos, tá? Dependendo da intensidade, o material não é suficiente para isolar aquela eletricidade, aquela carga, aquela quantidade, ok? E os semicondutores, eles têm características intermediárias. Eles também podem ser transformados, tá? Eles podem ter pouca condutividade e se tornarem altamente condutíveis. Existem alguns processos que são capazes disso. Inclusive, quando você aquece um determinado tipo desse material, você consegue fazer com que ele se torne condutor. E a esse processo nós chamamos de condutividade intrínseca, quando a condutividade aconteceu através do aquecimento daquele material, que não era bom condutor, ok? Um exemplo disso, de material que é semicondutor, é o silício. Corrente elétrica, pessoal. Corrente elétrica, então, é o quê? O movimento ordenado das cargas. Eu tenho um movimento sequencial, em ordem, dessa carga elétrica. E aí, nós temos, para medir essa corrente elétrica, nós temos a capacidade de calcular a corrente elétrica de aparelhos, de equipamentos. A gente usa uma unidade de medida que no Sistema Internacional de Medidas é o ampere. Tá? Ele é representado pela letra A maiúscula. Agora, a intensidade dessa corrente, a gente diz que ela é medida em Coulomb, letra C maiúscula. E representamos através da letra Q. Então, se nós vermos uma questão pedindo para calcular a intensidade, a gente usa o I de intensidade, mas o Q, ele se refere à quantidade de carga elétrica que passa. E o que seria a quantidade de carga elétrica, gente? Quantidade de carga elétrica é o quanto de carga está passando num determinado fio, num determinado corpo, em um pedaço de alguma coisa. Eu tenho que ter uma área, tá? Não é aleatória, ok? E a gente representa a intensidade como a relação entre a quantidade de carga e o tempo. O que isso significa, professora? Não entendi nada. Vamos lá, pessoal. Intensidade é o quanto de carga passa num determinado tempo. Então, eu consigo, através de uma fórmula, fazer esse cálculo, que a fórmula é I é igual a Q sobre T. I vai ser a intensidade da corrente elétrica, galera. Q é a quantidade de carga elétrica e T é o tempo. Então, eu consigo descobrir se passou mais carga naquele tempo, a minha corrente é mais intensa. Se passou menos carga, a minha corrente elétrica é menos intensa, ok? A intensidade está relacionada a quanto de carga passa ali em um determinado tempo, que a gente tem que ter como prévio, também não é aleatório, tá? Vou botar aqui um exemplo para vocês como a gente faz esse cálculo. Bom, durante 10 minutos passa através de uma seção transversal de um condutor, como se fosse um pedaço de fio, tá? A carga elétrica de 1648 Coulomb. Qual a intensidade da corrente? Ou seja, ele te fornece a quantidade de carga e te fornece o tempo. Você só vai precisar fazer o cálculo, a relação entre eles, a divisão. Você vai dividir a quantidade de carga pelo tempo. E aí, quando você divide 1648 por 600, galera, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 10 minutos tem 600 segundos. Eu tenho que calcular o tempo em segundos, ok?
E aí, quando eu calculo 1.648 dividido por 600, eu chego a um valor de 2,74, ou seja, aquela minha corrente, ela tem a intensidade de 2,74 amperes, ok? Então, eu consigo descobrir a intensidade daquela carga. Tá? Por que eu usei esses valores? Porque o problema me forneceu esses valores. Eu só faço a substituição deles na fórmula. Eu substituo o valor da carga no Q, eu substituo o tempo no T e, claro, descubro o que ele me pede, que é o valor da intensidade. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos fazer bastante exercício assim. Tá? Uma ótima semana para vocês. Um beijo!